Olá, meus irmãos, muita paz, que Jesus nos abençoe. Estamos aqui reunidos para mais uma noite de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dando, desta vez, continuidade ao capítulo 13. Antes de iniciarmos o nosso estudo do Evangelho, vamos fazer a nossa prece inicial. Jesus querido, dá-nos a tua bênção e a tua paz, cobre-nos com a tua luz, iluminando nossas famílias, nossos lares, iluminando os nossos irmãos de caminhada espírita em rumo a Ti, iluminando nossas casas de oração e trabalho, abençoando a todos que necessitamos do Teu amor. Abençoa também, Jesus, os nossos amigos, irmãos, que Tu nos tutelaste nesta caminhada para sermos amigos da mesma família universal. Sê conosco, Jesus. E assim vamos fazer a leitura da mensagem inicial, que se chama Aguilhões, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, através da orientação de Emmanuel para o médium Chico Xavier, que assim começa. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5, e quem disse isso foi Jesus. E Emmanuel vem nos esclarecer. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira. Reparte com todos os tesouros de seu amor infinito. Estimula-os a se elevarem através de 1000 modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam na marcha, dormindo no leito da ilusão. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas que lhe dirijam aos braços paternais, esses divinos emissários organizam os aguilhões, por amor aos seus tutelados. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para as esferas terrestres. A riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando o ensejo bendito. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Se um espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que se pedirá do nosso esforço. Bela mensagem, né? Para a gente refletir a nossa caminhada em meio a momentos felizes e momentos difíceis. Nós não podemos vociferar nem recalcitrar e acreditar que Deus está sempre nos dando novas oportunidades. Confiemos nele. O bem sempre vence. Vamos então ao nosso estudo de hoje com o tema Convidar os pobres e os extropiados, que está no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita. E assim começa. E ele também disse àquele que o tinha convidado: quando derdes um banquete, não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que forem ricos,
para que também eles os convidem em seguida, por sua vez, e que assim vos retribuam o que tenham recebido de vós. Mas quando derdes um festim, convidai os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e ficareis felizes por eles não terem meios de vos retribuir. Isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo escutado estas palavras, lhe disse: Feliz daquele que comer do pão do reino de Deus. Lucas capítulo 12, versículo 12 a 15. E vem a explicação dos Espíritos através da escrita de Kardec. Jesus disse: Quando derdes um banquete, não convideis vossos amigos, e sim aos pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se delas entendermos o Espírito. Jesus não queria dizer, ao invés de seus amigos, é preciso reunir à mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre simbólica, e para homens incapazes de entender as formas delicadas do pensamento, eram necessárias imagens fortes, que produzissem o efeito semelhante às cores berrantes. A substância de seus pensamentos se revela nestas palavras: sereis felizes, pois não tem meios de vos retribuir. Isso quer dizer que não se deve, de modo algum, fazer o bem esperando por retribuição, mas pelo puro prazer de fazê-lo. Para fazer uma comparação surpreendente, Jesus diz: Convidai para vossos banquetes os pobres, pois sabeis que estes não poderão vos retribuir. E por banquetes é preciso entender não a refeição propriamente dita, mas sim a participação na fartura de que desfrutais. Estas palavras podem, entretanto, ser entendidas no sentido mais literal. Quantas pessoas só convidam à sua mesa aqueles que podem, como dizem, lhes honrar, ou que podem retribuir-lhes o convite? Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber seus parentes ou amigos menos afortunados. E quem não os tem entre os seus? É a forma de prestar-lhes um grande serviço discretamente. Estes, sem ir recrutar os cegos e os estropiados, praticam o ensinamento de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem disfarçar o benefício com a sincera cordialidade. Que belo ensinamento que Jesus nos traz neste Evangelho escrito por Lucas. A caridade, ela não precisa ter uma face. A caridade não precisa ser escrita ou, muito menos, retribuída. A caridade, ela se concretiza com vários gestos e com várias atitudes. A caridade, ela não precisa ser também só material. Ela pode ser um gesto, uma atitude. Pode ser uma oração, como eu já disse em outros evangelhos. Pode ser uma intenção, um conselho, uma palavra amiga, uma proposta de transformação através de uma mensagem de amor. Mensagem essa que não precisa ter a expressão amor dita nela, mas que o olhar, o gesto, o comportamento se torna a expressão mais divina do amor fraternal. Neste Evangelho, nós temos um exemplo em que Jesus nos traz essa mensagem do festim, numa proposta de não convidarmos apenas aqueles que podem nos retribuir ao convite ou à oferta do alimento,
mais pessoas que necessitam de amparo. Eu diria que essa proposta também pode ser que, se você goza de uma fartura, de um excesso, por que não tirar um pouco do que você tem e dar ao seu próximo? E participar dessa benevolência, levando um pouco do que você tem para aqueles que não têm nenhuma expectativa do que comer num dia, numa noite. Ou, quem sabe, aquelas vestimentas que, para o seu padrão de vida, já ficaram forjadas pelo tempo, que ficaram talvez sem o brilho que você costuma utilizar na ostentação dos seus benefícios materiais. Tire do seu armário, do seu guarda-roupa e leve para uma instituição de caridade. Quantas casas de Jesus que não utilizam-se desses bens para converter eles em caridade, converter ele em serviço de ação social, mas sempre com a palavra do Cristo, que é transformadora e reveladora. Não esperemos a gratidão das pessoas, mas doemos o nosso coração, o sentimento mais pueril, mais fraternal. Que façamos a nossa parte. Porque os bens que nós não construímos aqui na terra, através dos atos de caridade, de benevolência, podem ser edificados no reino de Deus. Existem muitas moradas que nos esperam para gozarmos da verdadeira felicidade, a felicidade do Espírito. E as conquistas que não realizamos aqui em matéria, no sentido material, se soubermos conviver com a nossa condição mais simples, poderão representar riqueza em espírito. Nada vai ficar para sempre, nem o nosso corpo, mas o nosso espírito não é eterno. A cada um, segundo suas obras, está no Evangelho, nos livros da codificação. Quais são as obras que você, em espírito, está realizando? Vamos fazer a nossa prece final. Jesus amado, te agradecemos por mais esse Evangelho. Te agradecemos pelos benefícios dos ensinamentos da tua palavra de amor. Cuida de nós, Jesus, abençoando nossas vidas, nos protegendo, guiando nossos passos pelo caminho do bem. Que a tua graça, Jesus, esteja conosco. Obrigado, Jesus. Muita paz, meus irmãos, e até o nosso próximo Evangelho.